A gente vai conversar agora com a consultora financeira Ângela Chukowski, que vai conversar com a gente, inclusive, porque tem o 13º salário entrando nesse elemento. Ângela, bom dia para você. Nesse caso, vale aquela recomendação de usar o 13º salário para pagar dívidas para as pessoas que já estão bastante complicadas financeiramente? Bom dia, tudo bem? Então, sim e não, na verdade depende. O que a gente teria que olhar? Na verdade, olhar a estrutura financeira de cada pessoa, porque cada vida financeira é uma vida diferente, né? A gente não está olhando só para números, a gente está olhando para a vida de uma pessoa quando a gente fala em finanças, né? O que eu diria? Se a pessoa tem uma dívida, que ela está adimplente com essa dívida, e considerando, por exemplo, que ela não tem ainda nenhuma reserva financeira, que aquele valor que a gente guarda, uma pequena poupança, um pequeno investimento para imprevistos, nesse caso, por exemplo, eu diria, não. Nesse caso, mantenha as dívidas adimplentes, pagando em dia, conforme está, e faça uma pequena reserva para você ter um colchão para poder se virar, né, quando tiver algum imprevisto. Puxa, queimou o chuveiro, estragou o carro, qualquer coisa nesse sentido. Senão fica com uma margem muito apertada. Agora, se a pessoa está com dívidas e está inadimplente, ou seja, não está pagando as suas dívidas em dia, ou tem diversas dívidas, a recomendação é a gente olhar toda essa estrutura, entender quais são os tipos de dívida que essa pessoa tem, qual é o custo dessa dívida, ou seja, a taxa de juros, aquele custo efetivo total da dívida, para a gente entender e priorizar quais as dívidas que devem ser pagas primeiro, considerando a realidade financeira daquela pessoa, porque não adianta a gente pagar as dívidas, encerrar aquelas dívidas e de repente ter que estar fazendo novas dívidas, assumindo novas dívidas daqui para frente, entende? Oi, bom dia, Eduardo Escola falando aqui. Eu e a Rafa, a gente estava falando muito da compulsão. Existe uma maneira da gente fazer com que o nosso dinheiro não se torne um simples vendaval na nossa mão, porque quando cai o 13º, cai as férias, ou cai qualquer dinheirinho extra fora do orçamento, as pessoas se sentem poderosas, né? Sim, muito. É verdade, eu sou um desses. Acho que todos nós somos, sabe? Mas o que eu diria, Eduardo? A verdade é que a gente pensa que nós somos muito racionais, né? E que a gente está a todo momento pensando de maneira racional, ou seja, a gente acha que vai lembrar das coisas, a gente acha que vai considerar tudo que é necessário, a gente vai processar as informações que a gente tem, e na verdade nós não somos assim. Na verdade, no dia a dia, essa experiência emocional acaba se impondo para nós. Então, acontece isso com muita frequência e com muitas pessoas. O que eu diria para que uma forma de evitar que isso aconteça? É a gente realmente olhar e se planejar financeiramente, entender qual é a minha realidade atual de gastos, de receita, entender a natureza desses gastos e receitas, quando acontecem, por que acontecem, né? Entender os meus compromissos financeiros, entender, por exemplo, que a gente tem as despesas sazonais, que são aquelas que acontecem lá no meio do ano, ou algumas esporádicas no decorrer do ano, e você acaba esquecendo dessas despesas. Então, de repente, olhar para o 13º, mas considerar essas outras questões. Porque quando a gente fala no futuro, né, é difícil a gente planejar para o futuro. A gente sempre está meio focado no dia a dia. É difícil a gente olhar daqui para frente, né? A gente acaba deixando isso para depois, né? Eu vou olhar para o futuro depois, eu vou pensar no agora, né? É normal que a gente faça isso. Mas quando a gente tem as informações mais claras, né? Ou seja, a gente faz um planejamento financeiro, nem que seja algo muito simples no papel, né? Mas que a gente tem essa clareza de informações, fica mais fácil a gente se organizar e pensar, não, deixa eu repensar aqui e ver quais as minhas necessidades agora, quais as minhas necessidades daqui para frente, né? E uma das coisas que você estava falando, Eduardo, às vezes eu paro, reflito, né? Ou às vezes volta para casa, não compra naquele momento, volta para casa, deixa a emoção, né? Diminuir um pouquinho para você ouvir um pouco mais a razão, né? Para não fazer essas compras por impulso, depois não acabar se arrependendo depois. E aí vale dizer o seguinte, né, Ângela? É importante, você falou até em pensar no futuro, a gente tem exemplos a curto prazo. Você recebe 13º salário, aí se sente rico, gasta tudo. O que acontece em janeiro? Todos os impostos do mundo chegam na sua casa pra você pagar. E você quer que volte o 13º, né? E fala, pois como é que não deu pra antever aqui, né? Quem diria que ia chegar esse boleto todo aqui, que a gente já sabe que chegaria em casa em relação a isso. Agora, Ângela, achei interessante que você disse, né, que a pessoa tem que sentar e encarar
monitorar mesmo, espiar os seus fantasmas, basicamente financeiros, tem que abrir Exato. a conta, olhar, anotar a bala, gastar tudo. Eu vou pedir pra gente dar aqui uma esperança para aquele ouvinte que tá bem complicado financeiramente. Você já viu situações muito difíceis de serem resolvidas, chegarem ali a uma situação estável, pessoas se organizando, passo a passo, devagarinho, tem como organizar a vida financeira e sair do vermelho de fato? Tem como sim. Eu diria que são 3 coisas, né, que a gente precisa observar. A gente precisa de uma educação financeira, acho que é muito importante, mas acho que não é só, porque também a gente vive numa sociedade baseada no crédito, então a gente também está submetido a isso, a gente tem essas influências, né? A gente precisaria de políticas públicas, incentivos, subsídios, seriam super bem-vindos para essa organização financeira das pessoas. E em terceiro, é claro, a organização e o planejamento financeiro. Então, contar de repente com alguém da tua confiança, né? Ou um profissional, ou de repente alguém que possa te ajudar em relação a isso, para que você olhe para isso. Normalmente, quando a gente fala de dinheiro, eu costumo comparar que é um pouco parecido com quando a gente faz dieta e quer perder peso, por exemplo, a gente tem um pouquinho de medo de subir na balança, né? E de constatar aquela realidade. Mas é importante, uma vez que a gente constata aquela realidade, né? Seja ela boa ou ruim, ou muito ruim, fica mais fácil da gente poder planejar os próximos passos. Então, a gente leva um susto naquele momento, mas ao mesmo tempo aquilo nos faz parar e pensar de uma vez só. Né? Então você para e pensa, não fica pensando de noite, acorda de noite pensando na conta que tem que pagar, em todos os atrasos, em todas as questões financeiras. Então, quando a gente determina um tempo específico para pensar em finanças, a gente tem um pouco mais de paz, na verdade, para continuar vivendo, sabe? Ô, Ângela, eu tenho uma dúvida aqui, a gente estava até debatendo no estúdio aqui. Será que eu pergunto? Será que eu não pergunto? Será que eu falo? Será que eu não falo? Toda vez que a gente faz uma reportagem, vai atrás de uma matéria ou de um personagem, que é a pessoa que às vezes está vivendo aquela situação, a gente fica numa sinuca de bico, fica vivendo um tabu que é para falar de empréstimo. E tem pessoas que às vezes recorrem a esse artifício quando a corda está no pescoço. Mas em que caso o empréstimo pode ser uma possibilidade e não uma única saída? Eu acho que a gente tem que olhar o empréstimo, na verdade, com muita consciência. É claro que ele é um artifício muito interessante dentro da economia, né? Isso que nos faz, muitas vezes, prosperar, né? E, por exemplo, aqui no Brasil, a gente precisa do crédito, né? A gente vive num contexto econômico complicado. Mas a verdade é que a gente precisa ter consciência na hora de usar esse crédito, né? Então, entender para que eu vou usar o crédito dentro da minha estrutura, da minha realidade financeira atual, né? Dos meus gastos que eu já tenho comprometidos mensais. Será que cabe mais essa parcela, né? E entender a importância daquilo mesmo ou não, para que você tenha o desenvolvimento, enfim, que você de fato quer, né? Então, acho que é importante olhar a natureza do empréstimo, né? E também para que eu vou usar, qual é a finalidade? Realmente é necessário? Né? E se organizar para que isso não vire uma bola de neve, né? Porque normalmente o que as pessoas fazem? As pessoas olham para o valor da parcela e, cabe, esse valor de parcela cabe no meu orçamento, mas ela esquece que ela fez mais 5 parcelas, fez mais 5 empréstimos ou parcelou compras, né? Que também é um empréstimo, né? A gente acaba ficando com a ilusão de que, por exemplo, o cartão de crédito, se eu pago em dia, ele não é um empréstimo, na verdade ele é um empréstimo, você está emprestando e se eu pagar em dia a minha fatura, eu vou pagar sem juros, é isso que acontece. E às vezes a pessoa, quando usa o cartão de crédito, por ser confuso, pela fatura ser confusa, né, você não tem o valor total da fatura, daí a gente tem aquela história do quando é que fecha a minha fatura, né, e sempre varia um pouquinho, então o que entrou nesse mês, o que vai entrar no próximo, então as pessoas se confundem com isso. Então, eu acho que também uma das dicas aqui é a gente simplificar a nossa vida financeira. O que é simplificar a vida financeira? Simplificar essa estrutura financeira, que a gente chama, por exemplo, de estrutura bancária. Puxa, eu não preciso ter tantas contas em banco, não preciso ter vários cartões de crédito, eu preciso simplificar isso para que eu consiga visualizar de uma maneira muito clara, né? Até porque você não quer ficar perdendo muito tempo fazendo o nosso controle financeiro, não é mesmo? A gente tem outras coisas mais importantes e mais interessantes para fazer. Então, a nossa vida financeira tem que ser muito simples para que a gente possa dar conta dela, né?
Com toda certeza. Falamos disso sempre aqui no RN Dia, falamos de educação financeira pra gente às vezes olhar pra si, subir na balança financeira realmente e saber onde é que estamos. Ângela Schukowski, consultora financeira, muito obrigado, viu, pela sua ajuda, pelo papo aqui no nosso RN Dia. Que bom, obrigada. Eu que agradeço, Eduardo e Rafa. Um bom dia para vocês, bom dia, ouvintes. Bom dia, Ângela. 10h30 a gente vai conversar com os nossos ouvintes aqui, ó. Viu, Eduardo Scola? Eu gostei, que ela já disse que com jeitinho e organização dá pra chegar... E sem medo da balança. Nesse shape financeiro pro verão. Chegar direitinho. Esta aí, balança... Tá, mas sabe que eu já tive esse momento de ter medo de abrir a conta? Ai, não quero saber quanto que eu gasto, assim, hoje, não quero mentira. olhar. Não, mas eu já tive. Mas eu já tive alguns momentos da minha vida que eu tinha medo de, por pura irresponsabilidade, por às vezes dar passos maiores do que minha perna. Hoje em dia, por isso que eu acho que eu sou um pouco mais contido e tabelado ainda. A planilha, ela dá um choque de realidade na gente. Isso mesmo. Dá um choque de... A primeira orientação sempre é essa, né? Você olhar ali direitinho, assim, como é que anda a sua conta, né? Que você tá gastando. Quando você se dá conta com que você gasta dinheiro, às vezes, de pouquinho em pouquinho, você fala, nossa, tem que parar de comprar bala toda vez que eu saio do restaurante, de pegar um chocolate na saída, que isso aqui no mês tá me dando, assim, um valor enorme, um valor super alto de um supérfluo que eu tava gastando de bobeirinha. Cada dia ali um pouquinho e vai. Que é a mesma lógica que a Ângela acabou de falar na questão do empréstimo, né? A parcelinha é pequena, então... Vamos nessa, né? Só que no fim das contas, a bola de neve faz com que você entre num buraco sem fundo e fique só com o pescocinho pra fora, assim, esperando a areia movediça fazer o papel dela. A gente tá perguntando, inclusive, pra audiência,